Aqui já se preparando para a montagem definitiva. Eu já tenho o PMS do cilindro 1 já na posição. E o que eu vou fazer agora? E como que eu sei que é o PMS do cilindro 1? É quando a chaveta aqui, ela está toda para a esquerda. Uma outra coisa, eu já coloquei aqui o pinhão do distribuidor, já com a posição que eu quero, que é normalmente apontado para este pino, ou para o meio, dependendo da posição que eu tenho aqui essa engrenagem. Junto com isso eu também tenho aqui a espessura dela, que dependendo da espessura dela que ela tem, é um pouco para lá, um pouco para cá que vai ficar a ponta do rotor. Mas o interessante é que ela fique nessa posição, que é o que eu quero, junto com o PMS aqui do cilindro 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os tuchos. Esses tuchos aqui eles são mais 30. E quando a retífica faz o serviço direitinho, é só você empurrar ele aqui, ó. Não tem óleo, não tem nada. Não estou montando com óleo, com nada. Ando aqui do pacote e colocando aqui. Tá? Ele tem que descer perfeitinho. Quando a retífica faz isso direito. Porque às vezes não faz. Então aí você coloca aí. Não tem erro. Lembrando que o tucho não vai trabalhar todo assim. Ele trabalha mais ou menos nessa posição aqui. Um pouquinho para cima. Como se fosse assim. Igual esse aqui. Então ele vai trabalhar mais ou menos assim. Então ele não vai chegar a encostar lá. Mas a gente coloca até o final porque ele vai. Aqui eu já tenho as bronzinas do comando. Mas antes disso eu tenho que colocar o comando na posição. Aqui é os dois pontos de referência que vai coincidir com esse ponto aqui em cima. Quando esse ponto está para cima, automaticamente este came fica para baixo. Então é tudo igual. Deu uma diferencinha no último motor que eu montei porque o comando estava adiantado 4 graus. Colocou o comando nas duas bolinhas aqui do lado do virabrequim, que é uma bolinha essa aqui e a outra aquela dali, e essa aqui é a do comando. Então esse aqui é o ponto de referência que você tem para conseguir colocar o comando na posição. Essa folga normalmente faz um barulhinho assim. Então essa folga aqui ela é considerada normal. Tem comando que tem uma folga um pouco maior e tem comando que tem uma folga um pouco menor. Nas engrenagens de dente reto você tem um comando com uma folga bem grande aí. Depois, quando ele está nessa posição aqui, a ponta do primeiro came vai ficar desse jeito aqui. Só que para poder fechar o bloco você tem que voltar para a posição inicial. E obviamente vai sair dessa posição aqui, o que não tem problema nenhum, porque você já encaixou e ele não vai sair fora mais. Ele vai ficar aí agora dessa forma. Então o que a gente vai fazer agora? Já deixar o virabrequim preparado para receber a carcaça de cima. O procedimento aqui é o mesmo, você acerta as bronzinas nas suas posições e tem que ter aquela folguinha que a gente empurra aqui, significa que o virabrequim está no berço corretamente. Desse lado você tem que colocar os 4 tuchos, não pode esquecer porque senão depois complica. E então depois vem os anéis O-rings que vem aqui, para daí então colocar cola para começar a fechar o bloco. A princípio é tudo muito bem simples, são peças fáceis de lidar com elas. Uma coisa que você não pode errar é a posição aqui das bronzinas, senão a hora que você colocar a outra metade da carcaça vai travar tudo. E aí você vai perder o serviço e provavelmente vai perder o jogo de bronzina. Com o PMS do cilindro 1 para cima, automaticamente o do 2 vai ficar para baixo
eu tenho aqui a posição que eu quero no distribuidor, que eu já deixo ele na posição aqui. Então ele vai ficar mais apontado para este pino, prisioneiro da bomba, ou mais ou menos aqui no centro. Essa posição aqui para mim já está boa. O que acontece agora? Se eu analisar aqui a chaveta ela vai estar para o lado esquerdo. Se o bloco tivesse de pé, do lado esquerdo. Então isso aqui me garante que eu tenho o PMS do cilindro 1, já com o cabo de vela aqui, saindo para o cilindro 1 também, nessa posição. Como eu havia falado, pulou, então aqui a marcação do comando ela veio parar para cá. Mas a hora que você gira ela se encontra e é isso que tem que acontecer. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou testar a bomba de óleo para ver se eu não vou ter problemas com ela aqui nesse alojamento. Como eu já imagino que não vai ter problema, mas não custa tentar e analisar isso antes, porque depois complica. Com a bomba no lugar, essa aqui é a parte da onde ela pega ali no comando para ser girada. O comando é de R-bit, então eu tenho aqui um espaço bem grande que não vai ter problemas. E também essa aqui é uma bomba pequena, 26 milímetros, então não vai ter grandes problemas aí quanto a isso. Uma outra coisa, que se a gente olhar aqui, a parte do furo da bomba, ele coincide com a saída aqui. A princípio tá tudo certo, porque tem bomba que não bate aqui a saída, tem que ficar atento com isso. Desse outro lado aqui também é a mesma coisa. Então tem que analisar aqui a entrada da bomba para depois não ter nenhuma complicação. Isso aí tudo você já testa antes, tá bom? Para depois não ter nenhuma situação aí aonde que a bomba, por exemplo, não pegue aqui na posição. Então aí checando, é assim mesmo. Olhando por aqui por dentro, é possível ver que dá certinho lá o furo da bomba no bloco. Olha lá. Porque tem bombas e tem situações que não dá certo. Então aí você tem que testar isso aí tudo antes. Então depois perde pressão e aí você vai ficar muito maluco, sem saber como resolver isso daí. Já desse outro lado aqui é um pouco difícil de perceber, mas é possível ver que o canal vem aqui e vem aqui para dentro da bomba. Então só que quando a gente faz assim a gente não consegue ver direitinho, mas se você colocar assim, aí você vê que o furo tá ali e ele dá certinho aqui, ó. Então tá batendo os furos direitinho. E por que eu digo isso? Porque às vezes acontece de não dar certo isso aqui e você tem que fazer um trabalho na bomba para poder ficar perfeito. Óbvio que cada situação é uma situação. Quando estiver fazendo a montagem também, fica atento com isso aqui, ó. Isso aqui é tipo de um resíduo, ó, que acaba caindo como se fosse uma poeirinha. Isso aqui faz mais mal do que alguma coisa grande, tá? Então isso aí depois você tem que limpar bem e ficar atento em todas as bronzinas, por baixo, por cima delas. Então depois você fecha isso daí e aí trava tudo e você fica sem saber o porquê. Ou dá algum problema. Então, porque quando fica muito tempo assim, tem poeira, enfim. Então você tem que estar sempre limpando isso aqui antes da montagem. Tem que ficar assim, ó. Claro que a gente não fez nada aqui ainda, vamos fazer, mas serve como alerta. Cuidado com esses pozinhos que fica em cima, porque tem óleo, aí ele junta aqui. E isso é um problema. Então tudo você tem que prestar atenção antes de fazer a colagem da carcaça, senão pode haver um travamento aí no bloco e não é um problema
das peças, e sim uma sujeira. E aí depois você vai ver umas manchas aqui assim na bronzina, e é devido à sujeira na montagem. Aqui na tampa do cárter você já testa para ver se não tá dando problema de ficar muito longe ali o pescador. Neste caso aqui tá com uma folga até bem legal. E aí também vem a tampa. Eu continuo criticando a qualidade do material. É aquele bem brasileiro. Poderia ser melhor, mas infelizmente é isso aqui que o pessoal tem disponível no mercado. E aí você faz o teste para ver se não vai ter problema depois com o parafuso que vai aqui. Na ponta do meu dedo aqui vai o parafuso. Infelizmente vem com esse ressalto aqui. Aí fica aquele monte de sujeira que poderia escoar melhor. Infelizmente é um produto brasileiro e é o que a gente tem para hoje. Então a indústria poderia fazer um trabalho melhor, mas pelo jeito não é essa a intenção. Aí faz esse tipo de porcaria aqui. E é o que a gente tem e é o que a gente vai se obrigar a instalar. Olha o tipo da rosca aí do bujão, que é horrível. Felizmente é isso. Enquanto as pessoas se sujeitam a comprar e a vender esse tipo de produto, é isso aí que vai ter no mercado e nunca vai melhorar. Então aqui você tomou aqui a medida bem direitinho, não tem erro. Porque pode acontecer de um parafuso muito grande empurrar aqui a peneira e ela acabar estrangulando aqui. E aí você vai ter problema de lubrificação. Ah, mas isso aí é difícil acontecer. Sim, é difícil, mas se você não tomar o cuidado, aí você já sabe que fica muito mais fácil de acontecer o problema. E agora eu já tenho o bloco pronto para ser colado. Já está tudo testado. Agora a chance de dar alguma coisa errada é bem mínima. Na questão da cola, você faz aqui o contorno dos parafusos sempre. Limpa bem essa área de contato, porque senão você pode usar uma cola da NASA que não vai resolver o problema, não vai colar. A cola que eu vou usar aqui é aquela famosa, que é essa daqui. Tem várias no mercado, de vários tipos, de vários jeitos e vários preços. O fato é, não é a cola que vai fazer o motor andar mais ou menos, ou durar mais ou menos. O que acontece é que é o seguinte, você passou a cola. Se, por exemplo, puxa um prisioneiro desse aqui, vai ter vazamento. Se puxa esse aqui, que é o comum, vai ter vazamento. Então, o que vai segurar de fato, não deixar vazar, é a superfície plana, é um serviço de retífica bem feito e é os prisioneiros, todos eles bons. Porque se puxar um, vai vazar e não tem o que faça, não tem o que resolva. Então, na questão de cola, você pode usar essa daqui, tem outros modelos também. Tem essa branca, só que essa aqui eu já não gosto muito de usar ela porque ela é muito expansiva demais. Prefiro essa outra ali. Claro que a questão de cola é critério de cada um. Hoje no mercado tem de vários tipos, mas essa aqui da 3M resolve o problema. Aí você faz aqui o contorno direitinho, que não vai ter problema, e é o que eu vou fazer agora. Quando eu voltar, já vai estar então aqui encostado aí as duas metades, já praticamente colado tudo. E agora eu já tenho as peças, aqui já é possível ver o tucho, já tenho tudo montado, a carcaça já está colada. Um pouco de cola pro lado de fora aqui é normal, isso aqui depois depois que secar, a gente faz um corte e tira o excesso, porque eu passo bem na borda, tanto do lado de dentro como do lado de fora, então é normal ficar um pouquinho.
Só que o problema é que é o seguinte, a hora que eu girar aqui, tem que funcionar. E agora eu tenho aqui um motor livre, girando livre. Então é isso aqui que vai me garantir que tá tudo ok, tá bom? Então um pouquinho de cola vai ter que usar e você fazendo aí o serviço como tem que ser, você tem muito mais chances de conseguir ter o sucesso. Agora fica um pouco mais pesado para girar na mão por aqui, porque tem mais peças envolvendo aí o motor, mas com a chave aqui é só para dar um pega, você vê que é fácil, funciona tudo livre. Então não pode ter peso, se você tiver que fazer força aqui para girar, significa que tem algo errado no sistema. Então alguma coisa está prendendo, ou seja comando, ou seja o virabrequim. O fato é que ele tem que girar o mais livre possível. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Como eu já sei que deu certo, então agora eu venho colocar as porcas e parafusos na lateral para finalizar. A bomba de óleo eu já coloquei ela. Aqui eu não utilizei nenhuma junta, eu usei uma cola branca. Coloquei isso aqui como guia, coloquei ela na posição assim, tá lá o fundo do comando. E o que vai acontecer? Então ela já está na posição, então não precisei bater nem nada, eu só coloquei aqui para ela ficar na posição, porque senão fica fora aqui, depois não vai encaixar os parafusos, depois que eu apertar tudo. Então é bem simples, não tem grandes dificuldades. Agora o que eu tenho que fazer é colocar os parafusos que compõem a parte lateral aqui de fora do motor. E agora eu já tenho aqui os parafusos, as porcas colocadas e já está finalizado então a colagem do motor do Fusca 73. Eu ainda consigo rodar aqui ainda, só que às vezes fica duro demais. Essa pintinha aqui significa que o volante vai ter que ser montado nessa posição, porque esse motor foi balanceado. Então aqui com a chave facilita bastante, mas não é caso de um motor duro, pesado. Eu consigo girar até sem a chave, é que a posição de pegada aqui é ruim. Mas assim eu consigo girar de boa, sem grandes dificuldades. Então é que para girar desse jeito aqui fica difícil, eu não consigo. Para girar assim eu não consigo. Mas com a chave já dá um pega melhor e eu não preciso fazer força. Consigo fazer com a ponta dos dedos aqui, ó. Então o que importa é que o motor está livre e já está montado. Talvez você aí do outro lado vai se perguntar por que as porcas foram reutilizadas, porque nem todo cliente tem aquela pira de querer montar com porcas e arruelas de inox ou coisa parecida. Tem cliente que ele só quer um motor normal, igual aqui foi colocado o comando 513, aplique Resolite, então não tem nada demais assim, como a gente já fez o balanceamento das bielas do virabrequim. Então eu já aproveitei e deixei todas elas com o mesmo peso, para ficar um motor um pouquinho mais legal de usar aí no dia a dia. Aqui vai ser o 1600, normal, sem grandes novidades. A gente vai usar aqui mesmo os tuchos da Aplique Resolite e uma bomba de óleo com filtro. Então assim não tem grandes novidades. Em alguns blocos você tem que fazer um trabalho aqui para poder conseguir colocar o filtro. No motor 1700 a gente precisou fazer esse retrabalho. Aqui já não precisou. Varia de bloco para bloco. Tem bloco que vai precisar e tem bloco que não vai precisar. Neste caso que não precisou, então a bomba ela fica dessa forma assim.
Então não tem grandes novidades aí nessa questão. Bomba no lugar, agora é só colocar aqui o volante do motor e eu vou fazer o óleo entrar por aqui e sair aqui para poder então encher a galeria de óleo, que por enquanto ela tá vazia. Tem um pouco de óleo lá, que é o resíduo que a gente usa bem pouquinho. Os tuchos estão fácil de ir para trás. Lá ele mexendo. Então não tem nada prendendo nem os tuchos. E desse outro lado aqui também, o tucho está lá mexendo. Aí esse aqui ele já foi. Esse aqui tá preso lá, aí ele não vai mexer. E esse outro aqui vai. Então a princípio tá tudo frouxo, tudo tranquilo. As folgas, todas elas certas. Nada travando. As bielas descendo tudo certinho. Então assim a gente vai encerrando aí essa primeira montagem, que é onde a gente cola o bloco do motor. Então na volta, aí a gente vai colocar óleo na galeria e continuar com a montagem. Mas por enquanto, nesse vídeo é isso aqui. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.